Oi, pessoal! Hoje a gente vai estar resolvendo mais uma questão de química. No vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo a questão 108 do caderno amarelo da edição de 2019. E no vídeo de hoje a gente vai estar resolvendo essa questão que fala sobre separação de mistura. Então vamos para a questão. Primeiro de tudo, é muito importante a gente ler o enunciado de uma maneira bem assertiva, procurando as palavras-chave e analisar as figuras que o problema dá para a gente de uma forma bem crítica, procurando o que vai ser realmente importante e relevante para a gente estar resolvendo essa questão. Então, primeiro de tudo, vamos ler o enunciado. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada. Então, ele está dando aqui para a gente o método de separação desses hidrocarbonetos, com base em suas temperaturas de ebulição. E ele logo fala qual que é o princípio por trás dessa separação. Então, isso já adianta para a gente, mas se ele só tivesse dito destilação fracionada, a gente teria que lembrar desses conhecimentos relacionados à separação de mistura, qual é o princípio por trás da destilação fracionada. Nesse caso, é a diferença de temperatura de ebulição entre os compostos envolvidos nessa separação, entre esses dois compostos que você quer separar. Então, aqui ele já deu essa informação, porque normalmente as questões do Enem envolvem mais uma interpretação do que uma coisa muito decorada, mas caso ele não tivesse dito, também é interessante a gente estar se atendo ao que já diz na literatura, né? É interessante a gente voltar na literatura e poder estar entendendo quais são os princípios por trás desse tipo de separação. Aí, beleza. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo, em diferentes faixas de temperatura. Então, aqui, o que ele fala aqui nesse quadro? Ele dá 4 frações, fala mais ou menos a faixa que cada um entra em ebulição, dá o exemplo dos produtos até para dar uma contextualizada melhor quem está lendo a questão, e dá essa informação importante sobre a questão do número de carbonos de cada composto. Uma base, né, de quantos carbonos tem cada composto, de cada tipo de fração. E aí ele indaga. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Então ele está perguntando por que a separação da faixa 4, a faixa de fração 4, ocorre em temperaturas mais elevadas. A gente percebe aqui que são óleos, o óleo diesel, e ele, olhando aqui, a gente vê que tem mais carbonos do que os demais. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que pensar também que um ponto importante da destilação é a questão da temperatura de ebulição. Então, quando a gente olhar para as alternativas, a gente já tem que estar com isso em mente. Que tipo de coisa que vai colaborar para a temperatura de ebulição de uma substância se tornar maior. Então, beleza. Letra A, suas densidades são maiores. A densidade, gente, ela não interfere na temperatura de ebulição de um composto. Então, logo a gente pode estar descartando essa primeira letra. Letra B, o número de ramificações é maior. Na verdade, quanto mais ramificação, menor será a temperatura de ebulição. Então, na verdade, esse ponto vai em contrapartida com o que ele está querendo. Está perguntando por que é maior e a alternativa está dando uma justificativa que, na verdade, teria como consequência a diminuição da temperatura de ebulição. Portanto, essa alternativa não está correta. Letra C, sua solubilidade no petróleo é maior. Novamente, ele está falando sobre solubilidade. E solubilidade não está diretamente relacionado a essa questão da temperatura de ebulição. É como se você
estivesse dando uma resposta analisando outra propriedade que tem a ver sim com temperatura. A temperatura vai influenciar na solubilidade, mas o fato dele ser mais ou menos solúvel não tem uma interferência significativa para capaz de mudar a temperatura de ebulição de um composto. E letra D, as forças intermoleculares são mais intensas. Essa alternativa já faz muito mais sentido. Por quê? Porque quanto maior as forças intermoleculares num composto, mais unidas moléculas estão. E o que é o estado gasoso, o que é o estado líquido, o que é o estado sólido? É importante a gente estar relembrando isso até quando a gente fala sobre transição de estado físico. O estado sólido é aquela coisa mais organizada, onde as moléculas estão mais próximas e mais conectadas pelas forças intermoleculares, enquanto você tem o estado gasoso, que é onde as moléculas estão mais livres. Essas forças intermoleculares, elas são menos intensas. Então, quando você tem um composto onde essas forças são mais intensas, são mais unidas, onde você tem um composto onde as forças moleculares atuam de uma maneira mais efetiva, você cria uma resistência desse composto para se tornar um gás, para fazer essa transição para o estado gasoso. Então, essa alternativa ela já faz muito mais sentido. Mas vamos olhar a E só para a gente ter certeza e também entender por que ela não pode ser a questão correta. A cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. A gente está falando aqui de transição de estado físico. E quando a gente fala disso, a gente fala de forças intermoleculares, ou seja, força entre as moléculas. Em nenhum momento existe uma quebra de ligação, até porque demandaria uma energia muito maior se realmente ocorresse uma quebra de ligação. Nesse caso, não existe quebra de ligação quando a gente sai de um estado físico para outro. É só uma mudança física mesmo na matéria. Então, essa aqui também é uma questão que não pode ser. Uma opção que não é viável. A opção correta, portanto, é a letra D. Analisando também o número de carbonos da fração 4, você percebe que tem muito mais carbono nessa molécula. E toda vez que a gente olhando para a última fração, você vê que a gente tem cadeias muito mais longas. E essas cadeias muito mais longas têm uma superfície de contato muito maior. Essa superfície de contato muito maior aumenta as forças intermoleculares e faz com que a temperatura de ebulição desses compostos seja maior. Então, portanto, isso só confirma mais ainda que a letra D é a opção mais correta dessa questão. Então, pessoal, essa foi a questão de hoje, de química. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre separação de mistura, ponto de ebulição e, além de tudo, como resolver uma questão de Enem na área de química. Então, a gente se vê no próximo encontro e na próxima questão.